resposta da oração, crendo que Deus responde a oração. Você crê que Deus responde a oração? Você crê que Deus responderá a sua oração? Tem algo aí que você tem colocado diante de Deus, que você tem buscado no Senhor? Você crê que Deus vai responder a tua oração? Aleluia. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, nós apresentamos situações, nós apresentamos causas, algo realmente impossível, algo que é necessário um milagre, uma intervenção de Deus em nosso favor, para que nós possamos verdadeiramente viver isso diante do Pai. Só que nós colocamos diante de Deus, nós sabemos que é algo impossível, nós sabemos que é algo que só Deus pode fazer, mas bem lá no fundo do nosso ser, lá naquele lugarzinho ali que só o Espírito Santo de Deus tem acesso, nós meio que duvidamos que Deus vai fazer aquilo em nosso favor. Não significa que nós não acreditemos em Deus, não significa que nós não acreditemos que Deus tem o poder para realizar, mas nós vemos esse problema, essa situação, essa necessidade como algo tão grande que nós simplesmente não acreditamos ser possível. Nós simplesmente não acreditamos que aquilo vai acontecer na nossa vida. É ou não é? Quantas vezes nós temos orado algo para Deus, algo que assim, humanamente falando, ninguém mais pode fazer, algo que nós já tentamos de tudo, algo que nós fizemos tudo quanto estava ao nosso alcance, e de repente a gente chega diante de Deus, a gente coloca aquilo nas mãos do Senhor, mas que a gente fica, eu não acho que isso vai acontecer, eu não acho que isso vai realmente acontecer na minha vida. E mais uma vez eu repito, não é porque Deus não possa fazer, não é que nós acreditemos que Deus não tem o poder para fazer, mas é que de alguma forma nós potencializamos tanto aquele problema, aquela situação, que nós acreditamos que na nossa vida esse milagre não vai chegar. Mas o que é, afinal de contas, o milagre? O milagre é um fato sobrenatural, oposto, ou seja, contrário às leis da natureza. Milagre é um fato sobrenatural, totalmente contrário às leis da natureza. Então, se o milagre é algo contrário à lei da natureza, significa que se olharmos para nós nunca veremos em nós a possibilidade desse milagre realizado. Repara para você ver, toda vez que nós pensamos em milagre, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa intervenção de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para nós, e aí sim é que nós desacreditamos de vez. Por quê? Como o milagre é algo sobrenatural, nós entendemos, nós temos a plena certeza que nós não podemos fazer. E então, a tendência é de repente a gente desistir, é a gente desanimar, é a gente duvidar que nós vamos viver esse milagre. Só que hoje, nós vamos ler na Bíblia a respeito de alguém que também passou por esse problema. Alguém que tinha uma causa, uma situação que a olhos humanos era impossível, e que em algum momento também duvidou que viveria esse milagre. E através da vida deste grande homem de Deus, o Senhor hoje quer nos ensinar 3 lições muito importantes a respeito de ter a sua oração ouvida. Eu vou convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias,
que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, e conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho. Você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos de Deus. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitar a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como eu posso ter certeza que isso acontecerá? Eu já sou velho, minha esposa também é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, e estou na presença de Deus. Foi ele que me enviou a trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até o dia em que essas coisas se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam pelos seus gestos e o seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim dos dias do seu serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Aleluia. Nós acabamos de ler aqui a respeito de Zacarias, um homem justo e obediente a Deus, sacerdote no templo do Senhor. Ele e sua esposa, fiéis a Deus, temente a Deus, e eles não tinham filhos, porque eles já eram um casal idoso, e a Bíblia diz que ainda sua esposa Isabel era estéril. Olhando aqui pelas condições humanas a vida desse casal, era algo simplesmente impossível eles gerarem filhos, porque a esposa estéril, o casal idoso, era algo que pelos olhos da ciência, pelos olhos humanos, seria impossível. Só que mesmo diante da impossibilidade, mesmo diante de algo que não seria possível de ser realizado pelos homens, Zacarias continuava orando a Deus. Lá no versículo 13 nós lemos: o anjo porém lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Diante dessa afirmação do anjo para Zacarias, que a oração dele tinha sido ouvida, que aquele anjo estava ali diante dele para trazer a resposta de Deus, nós compreendemos que mesmo após Zacarias ter a certeza ali que era algo impossível aos homens, ele cria que era algo possível a Deus, e ele continuava orando, pedindo a Deus por esse filho. Mas Zacarias, mesmo tendo orado por um milagre, tendo buscado de Deus esse milagre, quando a resposta chega através desse anjo, ele duvida. Só que ele não duvida de Deus. Ele não diz para o anjo: isso Deus não pode fazer dessa maneira, Deus não é capaz de realizar isso. Não, ele sabia que Deus podia fazer. Só que então ele analisa a situação dele e da esposa, e ele diz ao anjo: eu já sou idoso, a minha esposa já é avançada em idade. Como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Como eu posso acreditar que isso realmente vai acontecer na nossa vida?
E então o anjo diz para ele: eu estou constantemente na presença de Deus. Aquele a quem você tem clamado, é em nome dele que eu estou vindo aqui trazer a resposta da tua oração. E para você saber que é Deus que está fazendo, você não vai falar até o dia que essa promessa se cumprir. Zacarias cria em Deus, prova disso que ele orava ao Senhor por esse milagre, mas no momento exato em que a resposta chega, ele simplesmente duvida que aquilo iria acontecer. E o Senhor pergunta para mim e para você nessa tarde: quantas orações hoje você tem feito a Deus, que se nesse dia Deus enviasse a resposta através de um anjo, você também duvidaria? Quantas coisas você tem clamado ao Senhor, não sei se é uma semana, um mês, um ano ou há 10 anos, ou talvez até mais tempo que isso. Quantas coisas você tem orado diante de Deus, que se hoje a resposta chegasse através de você, da seguinte maneira: Deus ouviu a tua oração e Ele manda te dizer que vai conceder esse seu pedido, ou esses seus pedidos, você pensaria com você, ou até diria: será? Como que isso vai acontecer? Você diria como Zacarias: como que isso vai acontecer? Eu já sou avançado em idade, o meu marido tem vivido essa situação uma vida inteira, o meu filho não quer mais ouvir falar de igreja, a empresa onde eu quero entrar não contrata ninguém na minha faixa etária. Como que isso vai acontecer? E detalhe, é algo que você tem orado ao Senhor, você sabe que Deus pode fazer, mas quando a resposta chega, você não olha para o soberano, aquele que pode todas as coisas, você olha para a sua limitação, você olha para as suas dificuldades. Só que essa resposta do Senhor para nós está lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Então hoje, mediante essa palavra, eu quero declarar sobre a tua vida, que Deus pode fazer sobre a tua vida muito mais do que o que você pede, porque Ele é capaz de fazer. Olha para esse irmão que está do seu lado aí e diz comigo: Deus fará na sua vida muito mais do que você pede, porque Ele pode. Aleluia. E mediante tudo isso que nós falamos até aqui, diante da história de Zacarias, aqui fica a primeira lição que eu e você devemos aprender com Zacarias. Mesmo não vendo nada acontecer, continue crendo, continue orando. A Bíblia nos diz que Zacarias e sua esposa eram bem idosos. Nós não conseguimos saber aqui há quanto tempo eles já vinham orando a Deus que eles desejavam ter um filho. A Bíblia não nos diz quanto tempo eles eram casados. Então acredita-se que eles tenham casado jovens, como era o costume daquela época, que pouco tempo depois de casado eles já decidiram ter filhos, decidiram aumentar a sua família. Só que de repente, não vendo isso acontecer, não vendo essa gestação chegar, então eles começaram a clamar a Deus, começaram a orar a Deus para viver esse milagre. Só que o tempo vai passando e eles vão orando e eles vão clamando e eles não veem nada acontecer. Mês após mês, eles não veem a gestação chegar. Ano após ano, eles não veem o milagre chegar. Só que quem busca uma gestação, quem espera desesperadamente por um milagre, sabe que com o passar dos anos, parece que esse sonho vai se tornando cada vez mais distante. Porque a gente sabe que com o passar dos anos, o corpo humano ele tende a ir perdendo o seu vigor. Para a mulher, para o homem, se torna cada vez mais difícil gerar um filho com o passar da idade. E de repente o meu milagre e o teu milagre, com o passar dos anos, tem parecido cada vez mais impossível, cada vez
mais distante. Só que mesmo diante da impossibilidade, que só se aumentava com o tempo, Zacarias não desistiu. Zacarias continuava a orar a Deus. E hoje eu quero dizer algo para você. Eu não sei por quanto tempo você tem orado. Eu não sei por quanto tempo você tem clamado pelo teu milagre. Eu não sei por quanto tempo você tem buscado em Deus algo que aos teus olhos está se tornando um sonho remoto, que cada vez, cada dia, cada mês, cada ano que passa está ficando mais distante. Mas eu quero dizer para você, siga o exemplo de Zacarias, continue buscando, continue crendo, continue orando, porque Deus é capaz de fazer. Aleluia. E então, em um dia como qualquer outro do trabalho sacerdotal, Zacarias servindo ao Senhor ali no templo, Deus lhe envia um anjo com a resposta. E é muito interessante quando a gente lê a respeito disso, porque Zacarias, ele não abandonou o trabalho na presença de Deus, porque ainda não tinha recebido o seu milagre. Zacarias não desistiu de servir ao Senhor por acreditar que Deus não ouvia a oração dele. Zacarias, em momento algum, abandonou aquilo que lhe fora confiado, porque ele ainda não tinha vivido o seu milagre. E que aqui na conversa dele com o anjo, a gente viu que mesmo ele orando, ele já não cria mais que esse milagre era possível. Porque ele, idoso, esposa idosa, estéril, se até aquele momento não tinha acontecido, como poderia isso acontecer agora? Zacarias, sacerdote do Senhor, ele não abriu mão do chamado de Deus por não ter recebido ainda o seu milagre. E Deus nos chama a atenção para algo. Nós temos aberto mão do nosso chamado. Nós temos aberto mão daquilo que Deus nos confiou para fazer, porque nossos olhos ainda não têm contemplado o milagre dele na nossa vida. Nós temos deixado de lado aquilo que Deus nos direcionou a fazer, porque nós ainda não estamos usufruindo do milagre de Deus na nossa vida. E o Senhor falou muito forte ao meu espírito: os meus filhos precisam largar de serem birrentos na minha presença. Como assim birrento? Zacarias, sendo profeta, sendo sacerdote do Senhor, ele poderia ter dito: Deus, eu faço tudo que o Senhor espera de mim. Eu faço tudo que esse ofício sagrado espera de mim. Como a Elaine disse aqui, eu dou o meu melhor para o Senhor. E o Senhor não responde a minha oração. O Senhor não traz sobre a minha vida o milagre. De repente, quantos milagres Zacarias, trabalhando no templo, ele presenciou na vida de outras pessoas. De repente, quantas pessoas que oraram muito menos tempo do que ele presenciou no templo de Deus estar gerando o seu milagre, coisa que ele já vinha clamando há anos e não via acontecer. Então paremos de ser birrentos na presença do nosso Pai. Senhor, eu não te sirvo pelo que o Senhor pode fazer. Eu não te sirvo pelo milagre que o Senhor pode fazer na minha vida. Com milagre ou sem milagre eu vou continuar servindo. Com milagre ou sem milagre eu vou continuar adorando. Com milagre ou sem milagre eu vou continuar exercendo o que o Senhor me chamou para fazer. Aleluia. Diante de tudo isso, muitos ainda dizem assim: já que é assim, eu não vou mais servir. Já que eu estou servindo, estou fazendo tudo certo, não acontece, eu não vou mais servir. E aí vem uma famosa frase que eu acho que os ouvidos dos pastores já devem estar com calo de tanto escutar: pastor, eu preciso de um tempo. Pastor, eu não vou mais ficar na intercessão, eu não vou mais interceder, eu preciso de um tempo. Eu não vou mais cantar no altar, eu preciso de um tempo. Eu não vou mais servir na recepção, eu preciso de um tempo. Ei, nós não temos tempo. Com milagre ou sem milagre, Jesus está voltando. Ele não vem buscar um crente que está sentado na cadeira com mimimi, querendo tempo, porque Deus não responde a sua oração.
precioso que Ele colocou na minha e na tua vida. Entenda uma coisa: o chamado de Deus na minha e na tua vida, o dom que Deus colocou na minha e na tua vida, não é para me edificar, não é para te edificar. O dom de Deus que existe sobre as nossas vidas é para edificar o corpo de Cristo, é para fortalecer o teu irmão que está fraco na fé, é para ensinar o caminho para aquele que está lá fora perdido e não conhece a presença. Não é para que você suba aqui para cantar feliz da vida porque o teu milagre chegou. Não é para você pegar o microfone e pregar feliz da vida o milagre porque você já recebeu. Me lembro em certa feita, num culto que na época ainda era na capela, eu escalada para intercessão, eu tive febre o dia todo, com uma gripe terrível que eu mal me segurava de pé. Por várias vezes eu peguei o celular para mandar mensagem no grupo da intercessão, para pedir que algum intercessor me substituísse, porque eu não tinha condição de estar ali naquele momento. Mas acredite você, toda vez que eu pegava meu celular, chegava qualquer coisa ali que me tirava completamente do foco, e eu não enviei essa mensagem até a hora de chegar aqui no culto. E então chegou o momento de eu me posicionar no meu lugar para estar intercedendo. E eu disse: Deus, o Senhor bem sabe, eu não aguento me segurar de pé, mas na tua palavra, no teu poder e na tua glória, eu vou estar fazendo o que o Senhor me chamou. Me sustenta, me segura, porque se as tuas mãos não me manter de pé, eu não vou conseguir. E à medida que eu estava naquele canto e intercedendo, o Espírito Santo de Deus foi tocando, foi renovando, foi fortalecendo, e eu saí do culto completamente restaurada, sem nenhuma dor mais. Entenda uma coisa: Deus não quer você sarado servindo. Deus te fala: vem servir e eu te saro, aleluia. Deus não quer você perfeito e alegre servindo. Ele diz: vem servir e eu colocarei sobre ti a minha perfeição, eu colocarei sobre ti o que você tem buscado, e ainda que eu não te dê o que você tem buscado, a minha graça te basta, aleluia. E agora eu pergunto uma coisa para você, que foi uma pergunta que o Espírito Santo fez a mim hoje nessa manhã. Se Zacarias tivesse feito como eu e você, chegado diante do sumo sacerdote e tivesse dito: eu preciso de um tempo, eu não vou servir, será que hoje eu e você estaríamos aqui falando a história dele? Se Zacarias tivesse abandonado o seu posto: para mim não dá mais, chega, eu estou descontente, eu não posso servir dessa maneira, para mim não dá mais, chega, eu já nem acredito mais que Deus faz milagre, porque eu estou pedindo, Ele não faz. Será que hoje eu e você estaríamos aqui falando de Zacarias? E uma coisa, meus irmãos, se hoje eu abandonar o chamado de Deus para minha vida, Ele vai continuar sendo Deus. Se hoje eu abandonar o chamado de Deus para minha vida, Ele vai levantar outra pessoa, pôr no meu lugar, e eu garanto para você que essa pessoa fará o que era para eu fazer com muito mais excelência, de forma muito melhor do que eu poderia fazer. Só que a questão é: se eu abandonar hoje o meu chamado, o que serei eu diante do meu Pai? Então entenda uma coisa: Deus sem mim, sem você, servindo ou não, Ele continua sendo Deus. Eu e você sem Deus, servindo ou não, nós somos o quê? Quando você serve, você é filho, você está diante do teu Pai. Quando você não serve, sabendo onde Deus te quer, isso é rebelião, isso é rebeldia. Você está deixando para trás algo precioso do Senhor. E aí eu te pergunto: quantas pessoas estarão deixando de ser abençoadas por algo que Deus tem na tua vida para entregar para alguém? Quantas pessoas estarão deixando de ser curadas porque não é que o poder esteja em você, mas está naquele que opera através de você? E você não se posicionando, Deus vai levantar outro no teu lugar. Você vai ver outra pessoa fazendo aquilo que era para você fazer. E eu te garanto, nenhum de nós jamais viverá a plena felicidade do Espírito Santo de Deus, não estando onde Ele nos chamou para estar. Por que que hoje a gente vê muito crente descontente? Por que que hoje você vê muito crente dizendo: para mim chega, não dá mais? Porque simplesmente das duas uma: ou se colocou a fazer aquilo que Deus não chamou para fazer, ou simplesmente cruzou os braços quando Deus disse vai e faz. Queridos, como eu acabei de testemunhar aqui para vocês,
Ainda que nós sirvamos ao nosso Deus, doentes, exaustos, quebrados, arrebentados, eu garanto para você, uma vez que você servir com todo o seu amor, com todo o seu coração, você não vai sair da presença de Deus do mesmo jeito. Você não vai sair da presença de Deus arrastado como você chegou, porque Ele sempre tem um renovo para a tua vida. Aleluia. Então que eu e você possamos fazer como Zacarias, mesmo clamando sem ver nada acontecer, continuarmos firmes no propósito de Deus. Mesmo que quanto mais a gente ora, parece que mais distante fica, não vamos desistir do nosso sonho, porque aquele que nós servimos, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então, num dia comum, Zacarias fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, Deus envia a resposta para ele e ele recebe a sua bênção. Segunda lição que nós aprendemos com Zacarias: no tempo certo, Deus fará o milagre. Repete isso para você: no tempo certo, Deus trará o meu milagre. No tempo certo, eu vou viver o meu milagre. Aleluia. Versículos 23 e 24, a parte A diz assim: ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou. O milagre de Deus na minha e na tua vida vai chegar no tempo certo. Só que não é o tempo certo que eu e você acreditamos. Não é o tempo certo que eu e você determinamos que é o tempo certo. É o tempo certo que Deus sabe que é o momento exato de nós recebermos aquilo que Ele tem para nós. Então nós precisamos aprender a esperar em Deus o tempo certo dele para o milagre chegar na nossa vida. Lá em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E como é difícil para nós esperarmos por algo, principalmente quando se trata de um milagre, porque milagre é urgência. Milagre é aquilo que nós já tentamos de tudo, que já fizemos de tudo e nada aconteceu. Milagre é algo que, Senhor, ou o Senhor faz agora ou acabou, porque não dá mais para mim, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Como é difícil o processo da espera, como é difícil viver esse tempo certo de Deus. Só que muitas vezes nós pensamos, já que Deus pode fazer o milagre, e eu creio que Deus vai fazer esse milagre, então por que Ele não faz logo? Por que já não acontece logo agora? Se Deus é onisciente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus já sabia que daria a Zacarias e Isabel um filho. Por que Ele não deu lá no início? Logo que eles se casaram, logo que eles começaram a clamar ao Senhor por este milagre. Eu quero lembrar você que Deus, cada ser humano que Ele traz sobre a face da terra, Ele traz para um propósito. Cada pessoa que Deus coloca no ventre de uma mãezinha, Ele coloca para um propósito. Ninguém vem a essa terra em vão, ninguém vem a essa terra só de passagem, ninguém vem a essa terra para enfeitar a terra. E assim não era diferente. Deus tinha um propósito na vida de João Batista, filho de Isabel e de Zacarias. João Batista veio a essa terra com o propósito de pregar o arrependimento e a santidade às pessoas, preparando assim o caminho para o Messias. Ele nasceu aproximadamente 6 meses antes de Jesus. Olha que coisa tremenda. Deus poderia ter feito esse milagre na vida de Zacarias e Isabel lá no início. Deus poderia ter trazido João Batista à vida bem lá no início. Só que o propósito de Deus na vida de João Batista é que ele preparasse o caminho para o Messias. Então ele não teria que estar muito antes do Messias. Prova disso que ele nasceu 6 meses antes. Ou seja, o teu milagre ele vai chegar na hora certa, no momento
vida se cumpra exatamente do jeito que Deus planejou. Entenda, o tempo da espera, ele é necessário para que você seja preparado para receber o milagre e para que o teu milagre alcance exatamente o centro da vontade de Deus na vida das pessoas que Ele está sendo enviado para alcançar. Aleluia. E Deus não vai te deixar esperando sozinho. Não sei qual é o tempo da tua espera, mas uma coisa eu garanto para você, pela certeza e a plenitude dessa palavra que eu vos prego: você jamais vai esperar sozinho, porque Deus prometeu lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 20, a parte B: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, seja o teu tempo de espera o quanto for, seja o teu tempo de busca, oração e jejum o quanto for, você jamais vai estar sozinho. Deus vai te sustentar, Deus vai te segurar pela mão, Deus vai te manter firme, crendo que Ele vai cumprir na tua vida. Então creia, você não está sozinho nessa. Então agora você já sabe, o teu milagre vai chegar, não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Enquanto você espera esse milagre, você não espera sozinho, porque Deus está com você. Então hoje o Senhor diz para mim e para você: aquieta o teu coração, não se desespere, não lamente, não desacredite, não duvide, não abandone o teu sonho, não tenha medo, exerça a sua fé, trazendo à memória a palavra do Senhor, que está lá no livro de Números, capítulo 29, no versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Entenda, aquilo que Deus te prometeu que faria, Ele vai fazer. Aquilo que Deus um dia falou com você, não importa se faz um mês, um ano, 10, 20, 30 anos, se falou a teu respeito ainda no ventre da tua mãe, e hoje você já é um adulto, hoje você é um homem, hoje você é uma mulher, acredite, o Deus que prometeu não mente, o Deus que prometeu não se engana, e Ele vai cumprir no tempo exato na tua vida. Aleluia. A terceira lição que nós aprendemos com Zacarias: no lugar da vergonha, Deus te trará alegria. Repete para o seu irmão aí, olha nos olhos dele e diz para ele: no lugar da sua vergonha, Deus vai te dar alegria. Aleluia. Aquele casal enfrentava a tristeza, a vergonha de não ter filhos. De repente aquele povo que estava ali ao redor deles olhava aquele casal tão abençoado, tão cheio da presença de Deus. Ah, irmão, mas como você diz isso? Porque quando nós lemos ali, a Bíblia diz que eles eram justos, eram retos diante dos olhos de Deus. E a pessoa que ela é justa, ela é reta aos olhos de Deus, não é só dentro do templo, é à vista de todos. Então certamente todos os que conviviam com eles viam a retidão deles diante de Deus. E de repente pensavam: coitado desses dois, já estão idosos, vão morrer e não vão deixar descendência. Coitado desses dois, tão fiéis e tementes a Deus, mas não recebem o milagre que espera. Eles não vão deixar ninguém para seguir o seu legado. Eles não vão deixar ninguém para assumir o lugar do Pai, para assumir a posição diante de Deus. Imagina para eles como era difícil muitas vezes ver os comentários: coitado deles, nunca receberão o seu milagre, nunca viveram a alegria de gerar. Tanto prova disso que no versículo 25, a Isabel, ela faz uma declaração: como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Entende como era difícil para eles não ver o milagre acontecer? Entende a vergonha que eles passavam por não gerar uma família? Porque naquela época era muito importante para uma família gerar um filho. Não que hoje não seja, mas naquela época tinha um outro significado. Você tinha que deixar um descendente. Ele, no caso, ele teria que ter um filho para que assumisse o lugar do sacerdócio do pai.
Esse daí nunca vai ter uma descendência. A partir do momento que ele morrer, acabou. Sua família morre ali com ele, sua descendência morre ali com ele. Só que Deus, contrariando toda a expectativa humana, contrariando o que seria hoje a medicina, Deus vem, transforma a vida deles, e no lugar da dor e da vergonha, Deus traz júbilo de alegria e louvor ao Senhor. Nós vemos a declaração de Zacarias. Lucas, nós vamos ler alguns versículos aqui. No 62 diz assim: perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Versículo 64: e logo a boca se lhe abriu e a língua se soltou e falava louvando a Deus. 67: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo de Deus e profetizou dizendo: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Enquanto eu li essas palavras, o júbilo que enchia o meu coração, a alegria que enchia o meu coração. Imagine você o desespero de um homem idoso, que tinha em sua mente que jamais poderia ter um filho, de repente ver aquele milagre, e Deus enche ele do Espírito Santo para dizer: você é um profeta do Senhor, você vai adiante na face de Deus, preparando o caminho, trazendo o arrependimento, trazendo a verdade da palavra que muitos estão distantes, assentados em trevas. Imagine o júbilo do coração deste homem, onde antes reinava ali a vergonha da esterilidade, a vergonha do fracasso como pai, a vergonha de não deixar uma descendência. De repente o júbilo do Espírito Santo de Deus toma esse lugar na vida dele, e a dor, as lágrimas antes derramadas, ele já nem se lembra mais. Toda a tristeza que havia sobre a vida de Zacarias e Isabel foi esquecida no exato momento do júbilo do Senhor sobre o nascimento daquela criança na vida deles. Profeta do Altíssimo. Deus trouxe essa revelação a Zacarias através do anjo: ele será profeta do Altíssimo. Imagina só a alegria desse pai, um profeta de Deus que iria diante de Jesus, preparando o caminho. Teve o privilégio santo de batizar Jesus, teve o privilégio santo de ver o céu se abrir, o Espírito Santo de Deus descer em forma corpórea de uma pomba, e ouvir a voz de Deus bradar: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha o privilégio deste homem, aleluia. E aí eu te pergunto, mediante isso, compensa ou não compensa se manter firme na fé? Compensa ou não compensa continuar servindo a Deus, ainda que teus olhos não vejam nada? É ou não é viável para você fixar teus olhos no Altíssimo, crendo que tudo que for de Deus para a tua vida, você vendo ou não, sendo possível ou não aos teus olhos, Deus fará chegar até as suas mãos. Aleluia. Toda a tristeza e esterilidade daqueles pais se acabaram no exato momento em que eles conheceram João o Batista. E eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que toda dor da esterilidade, toda dor da espera, toda dor da humilhação de não ver acontecer, toda declaração que de repente fizeram, você ainda acredita nisso? Toda declaração que de repente fizeram, você não vai ver, olha quanto tempo você tem orado. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, essas palavras, essa dor na tua alma vai ser lançada por terra, porque o júbilo do Senhor sobre a tua vida será muito maior do que qualquer uma dessas negativas, quando o teu milagre chegar diante de você. Aleluia. Quando o teu milagre chegar diante de você, e ele vai chegar, é só uma questão do tempo perfeito de Deus, em nome de Jesus, você vai deixar para trás, você vai esquecer completamente a esterilidade que um dia você viveu. Você vai esquecer completamente essa dor desse vazio que um dia você viveu. Você vai esquecer completamente a dor da incerteza, da insegurança, do medo que um dia você viveu. Porque a glória do Senhor na tua vida, ela será tão grande que ela tomará o lugar de todas essas
situações. E eu declaro ainda que Deus derramará sobre a tua vida uma dupla honra no lugar da tua desonra. Essa verdade não sou eu que digo, está na palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Aleluia. A dor pode durar um tempo, a dor pode estar durando anos, a dor pode estar durando um período, mas mediante essa palavra eu te afirmo, a alegria do Senhor sobre a tua vida será eterna. Aleluia, louvado seja Deus. E todos aqueles que um dia, assim como fizeram com Zacarias, de repente olharam para você, coitado, ela nunca vai conseguir, coitado, nunca vai dar certo, vai dizer: eu creio verdadeiramente que esse Deus que ela serve, esse Deus que ele serve é verdade, porque essa situação não tinha mais jeito e Deus fez. Realmente existe um Deus sobre a vida dela, sobre a vida dele, porque homem nenhum poderia fazer isso. Então foi Deus, acima de todas as coisas, todo-poderoso, que fez esse milagre na vida dele e na vida dela. Então que eu e você não nos esquecemos, lembremos a cada dia dessas 3 lições que Deus nos ensina através da vida de Zacarias. Primeira lição: no tempo certo, Deus fará o milagre. Repete comigo: no tempo certo, o meu Deus fará na minha vida o milagre que eu espero. Aleluia. Perdão, essa é a segunda. Primeira lição: mesmo não vendo nada acontecer, continue orando e crendo. Repete comigo: mesmo que hoje eu não vendo nada acontecer, eu não vou desistir, vou continuar orando e vou continuar crendo. Segunda lição: no tempo certo, o meu Deus vai fazer na minha vida o milagre que eu espero. Terceira lição: no lugar da minha vergonha, Deus me trará alegria e será honrado através do meu milagre. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, eu não sei hoje qual é o milagre que você espera, ou de repente que você esperava até algum tempo atrás. Só que o teu tempo de espera foi tão grande, o teu tempo de espera foi tão prolongado, que você simplesmente deixou de crer. Não em Deus, não que Ele pode, não, mas que você deixou de crer que esse milagre seria possível na tua vida. Um sonho que de repente você carrega desde a tua tenra juventude. Hoje você já é um homem, uma mulher feita, e você orou tanto por algo, por esse sonho, que não aconteceu, e de repente você simplesmente deixou de acreditar, não no poder de Deus para fazer isso, mas você deixou de acreditar que esse sonho era possível na tua vida. Eu quero convidar você hoje a seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero trazer à mente aquilo que me traz esperança. Então hoje eu quero pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que Ele traga à tua mente, que Ele traga ao teu coração esse sonho, esse milagre, esse algo que você tem buscado, que de repente você não deixou para lá, você não desacreditou, você continua orando, mas já está igual Zacarias, ora por orar. Mas que se na verdade hoje o anjo do Senhor chegasse diante de ti e dissesse: vai acontecer, você ia dizer: como? Não, não é possível. Não vai ter jeito de acontecer esse negócio aí não. Eu quero pedir a você agora, em nome de Jesus, que coloque esse teu sonho aí diante de Deus. Eu quero lembrar você que nós estamos aqui diante de um Deus que é o Deus do impossível. É o Deus que trouxe a uma mulher estéril, idosa, um filho no ventre.
É o Deus que curou uma mulher depois de 12 anos sangrando, onde médico nenhum mais podia fazer nada. É o Deus que curou o cego, que já nascera assim, e aos olhos da humanidade ninguém mais poderia fazer nada. É o Deus que tirou de dentro do túmulo um homem que já estava morto há 4 dias, cheirando mal, e Deus o trouxe de volta à vida. É o Deus capaz de trazer de volta o teu sonho. É o Deus capaz de ressuscitar o teu sonho, ressuscitar a tua esperança, trazer a certeza ao teu espírito que Ele continua sendo Deus e Ele vai operar em teu favor, e agindo Ele, ninguém poderá impedir. Então, em nome de Jesus, agora apresenta diante do Senhor essa tua causa impossível. É o teu marido? São os teus filhos? É o teu trabalho? É o teu ministério? É algo que você sonha em fazer? Acredite, o Deus que pode todas as coisas está neste lugar. O mesmo Deus que respondeu à oração de Zacarias, o mesmo Deus que fez o milagre no ventre daquela mulher, Ele está aqui hoje, e Ele pode fazer na minha e na tua vida. Então apenas creia, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque no tempo certo esse Deus fará na minha e na tua vida, de modo que o nome dele seja exaltado, seja glorificado, seja honrado, de modo que o propósito dessa causa, dessa situação venha acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você está sentindo queimar no teu coração de colocar esse teu sonho já declarado como impossível diante de Deus, eu quero colocar para você agora. Venha diante do altar do Senhor. Venha diante do altar, porque foi diante do altar que o anjo de Deus apareceu para Zacarias e ali entregou a resposta do milagre. Você que está com esse sonho aí, você que tem esse sonho que há tempos está queimando no teu coração, que de repente hoje você já guardou na gaveta do se Deus fizer tudo bem, se Ele não fizer eu já nem acredito mesmo que eu vou conseguir viver. Venha abrir essa gaveta do sonho hoje diante do altar do Senhor. Aleluia, aleluia, porque o Deus desse altar é o Deus que opera sinais e maravilhas, é o Deus de milagre, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que está neste lugar, o Deus de diante do altar, é o Deus que vai fazer na minha e na tua vida aquilo que nós já nem acreditamos mais. Não que não acreditamos nele, mas não acreditamos que possamos usufruir desse milagre. Não importa